Olá, turma, bom dia. No vídeo de hoje a gente vai estudar, rever, né, um pouco sobre o predicado. Deixei um material lá no ClassApp, material complementar. Então, assim, vocês irão assistir o vídeo agora, tá? E nesse meio tempo, entre o vídeo e a live, vocês já podem ir resolvendo as questões, tá bom? São poucas, apenas 5, mas eu tenho um conteúdo um pouco mais extenso, conteúdo teórico, tá? Sobre a matéria. Não precisa me enviar por e-mail, tá? A gente faz junto durante a live, tira dúvida, enfim. Então, assim, esse material complementar, ele fala sobre o predicado, matéria que nós já vimos e agora vamos revisar. Então, para compreendermos os predicados, para compreendermos os tipos de predicado existentes na língua portuguesa, temos primeiramente que saber a definição do predicado. Predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase, que não é o sujeito, ok? Aí nós temos aqui as classificações do predicado. Primeiro é o predicado verbal. O predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, que demonstra uma ação. Vou até grifar aqui o que é nocional para que vocês não esqueçam mais, tá? Exemplo, os alunos estudam todos os dias para o concurso. Quem é o núcleo? É o verbo estudar, ok? Observe na frase que o verbo estudam evidencia uma ação, o ato de estudar, e diz respeito ao sujeito, os alunos, ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado. Todos os dias para o concurso. Porém, como o núcleo do predicado é um verbo estudam, chamamos de predicado verbal. O próximo é o predicado nominal. No predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito, ou seja, os adjetivos, né? Predicativo do sujeito, vamos ver o que é. É um termo que dá significado, atributo, característica, vou grifar aqui característica, que no material não está, ao sujeito, ou exprime seu estado, vou grifar também, ou modo de ser, ok? O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. O professor, não sei o que é isso. Não tem problema, não precisa quebrar a cabeça agora, se desesperar, porque essa matéria é a próxima da apostila volume 3. E aí a gente vai mais a fundo, a gente vai aprender sobre os verbos de ligação, os verbos transitivos diretos, indiretos, enfim. Só que isso é mais um pouquinho à frente, tá bom? Tá, aí tem os exemplos aqui. Ela está cansada ou as taxas de juros continuam elevadas. No exemplo, ela está cansada, ela é o sujeito, está o verbo de ligação e cansada é a característica, ou seja, é o predicativo do sujeito. Ou as taxas de juros continuam elevadas. Quem é o sujeito da frase? As taxas de juros continuam verbo, tá? Que nesse caso vai ser de ligação, porque logo após elevadas é uma característica das taxas, tá bom? Então, nesse caso, o verbo é de ligação. O verbo está e o verbo continuar. Só para confirmar, o verbo de ligação é aquele que vai exprimir vai interligar o sujeito a uma característica ou a um estado, tá? Observe, na primeira oração, que cansada é um atributo dado ao sujeito ela. O sujeito ela é o predicado nominal. Cansada estão conectados pelo verbo de ligação está. Na segunda frase, observamos o mesmo processo anterior de análise. Perguntamos quem continua e continua o quê? E temos as respostas. As taxas de juros, sujeito e elevadas, predicado nominal. Ou seja, o predicativo nominal só atribui significado ao sujeito quando ligado pelo verbo de ligação. Nesse caso, continua. A oração só tem sentido pelo complemento predicado, elevadas, o qual é, portanto, o núcleo do predicado nominal. E por último, nós iremos rever o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal possui dois núcleos, um verbo nocional, tá? Ou seja, um verbo que exprime ação, como vimos no predicado verbal. E um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. Exemplo, os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Observamos na frase que há dois núcleos. O verbo nocional, estudaram, que é um verbo de ação, ok? É bom que vocês já comecem a internalizar esses nomes,
Então, nós temos o verbo de ação aqui, que é um verbo nocional, estudaram, ou seja, o sujeito praticou a ação. No entanto, há uma característica dada ao sujeito cautelosos, que é, portanto, uma predicação, ou seja, uma qualidade concedida ao sujeito. Logo, é o predicativo do sujeito. Poderíamos desdobrar a última oração em duas. Exemplo, os alunos estudaram para o simulado, eles foram cautelosos. Na primeira oração, temos um predicado verbal, estudaram, para o simulado, no qual o núcleo é o verbo nocional, estudaram. Já na segunda oração, o núcleo do predicado é o nome, cautelosos, conectado por um verbo de ligação. Foram ao sujeito eles, e portanto é um predicado nominal. Bom, pessoal, eu deixei para vocês aqui alguns exercícios, tá? O primeiro é um exercício discursivo, relaciona as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada período apresenta. Aí nós temos aqui os códigos, tá? 1, predicado nominal, 2, predicado verbal, 3, predicado verbo nominal. A2, assinalar a única alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Questão fácil também, né? Lembrando que o verbo nominal, predicado verbo nominal, nele eu possuo um verbo nocional, ou seja, um verbo que exprime ação e uma qualidade. Na 3, para os termos sublinhados nas orações abaixo, escreva PS se for predicativo do sujeito ou PO se for predicativo do objeto. Nós já vimos isso. A 4 é uma questão que pede para você classificar o predicado da frase, mas é uma questão de múltipla escolha. E a última é uma questão sobre predicado nominal. Bom, pessoal, nesse meio, então agora o vídeo eu vou encerrar. Vocês podem já fazer os exercícios. E logo, após na live, eu corrijo e comento as questões com vocês, tá bom? Então, até mais, fiquem com Deus, até daqui a pouco. Beijos!